Bom, vou demonstrar como utilizar o Osiris para planejar o ângulo do, do arco em C no intraoperatório. Então, esse é um caso aqui interessante de um aneurisma que compreende as ilíacas e eu vou mostrar quais são os ângulos aqui que a gente tem que usar no intraoperatório. Então, para calcular ângulo, a gente vai usar o 3D Volume Rendering, tá aqui. E deixa eu diminuir aqui a imagem para utilizar menos memória do computador. Ok. Tirar o crop. Aqui está a imagem que a gente vê antero-posterior. Então, se a gente fosse ver esse paciente no arco em C, na arteriografia, seria essa imagem que a gente veria da aorta, das ilíacas e aqui a sobreposição da ilíaca interna com a ilíaca externa dos dois lados. Então, qual seria o melhor ângulo, então, para visualizar a bifurcação ilíaca direita? Então, a gente pode rodar aqui o paciente. A gente pode ver que nesse ângulo a gente abre a bifurcação e eu consigo ver exatamente a saída da ilíaca interna e da ilíaca externa, né? Esse é um ângulo perfeito aqui para visualização da bifurcação ilíaca direita. Então, mas como que eu sei qual que é o ângulo que eu coloquei aqui e que eu tenho que colocar no arco em C? Então, o segredo está aqui embaixo, está no 37, 38 graus. Com 38 graus, a gente tem essa imagem perfeita. Então, vamos resetar aqui de novo. Reset to Initial View. Esse aqui é o 90 graus, agora que você já sabe o segredo aqui, no ângulo de 90 graus, a gente tem essa imagem. Opa! Agora, quando eu rodo esse paciente antero-posterior, eu estou colocando 0 graus. Então, você tem que entender como que funciona o ângulo do seu equipamento de arco em C e que quando está no antero-posterior, está marcando 0 graus. Então, se você quiser rodar o paciente para uma diagonal ou para outra diagonal, então aqui está, e também pode rodar para o outro lado, só que esse ângulo aqui seria difícil tecnicamente de atingir com menos 105 graus, né? Então, para ver ainda a bifurcação ilíaca direita, o melhor ângulo aqui, 35, 38, 40 graus. A gente tem essa imagem perfeita. Agora, quando a gente fala da bifurcação ilíaca esquerda, o melhor ângulo em que a gente consegue separar as duas ilíacas, a bifurcação da ilíaca interna da ilíaca externa, está aqui o ângulo de menos 43 graus. Então, seria esse ângulo que a gente tem que colocar no arco em C. Obviamente, a gente também pode usar isso para identificar o melhor ângulo aqui nas renais, qual que é o melhor ângulo para visualizar as duas renais. Então, aqui está quase próximo do menos 3 graus. O zero também não vai fazer muita diferença, mas em alguns casos a gente pode precisar de uma angular esse arco. Então, por exemplo, vamos colocar ainda aqui na bifurcação ilíaca. Eu já descobri aqui que esse é um ângulo bom para ilíaca esquerda, mas eu gostaria de ver melhor aqui a ilíaca externa. Então, a gente poderia angular também assim. Então, veja bem,
A diagonal em que o arco tem que entrar é menos 50 graus, mas eu tenho que fazer um ângulo superior e inferior aí de menos 36 graus. Então, eu vou mostrar como que é isso no, nos slides a seguir. Bom, para definir o planejamento dos ângulos do arco em C intraoperatório com o Osirix, primeiro nós temos que padronizar os termos. Então, como que o arco vai ficar? Eu já ouvi, já trabalhei com em vários hospitais, várias equipes, cada um usa algum termo, dependendo do funcionário é, técnico em radiologia, a gente precisa falar de outro jeito para que seja entendido, mas e esses termos que eu vou usar aqui nem são os que eu mais gosto, mas para padronizar com o Osirix fica mais fácil. Então, a gente vai usar o SI de superior e inferior e o LR de left and right, esquerda e direita. Então a gente vai buscar os ângulos oblíquos. Quando o arco está antero-posterior, isso nós temos 0 grau superior e inferior, que seria o crânio caudal, e 0 graus de oblíquo esquerdo-direito. Então essa é a posição SI 0 graus e LR 0 graus. Quando nós solicitamos uma oblíqua cranial, que seria essa posição aqui, nós estamos modificando o SI para um grau maior do que zero. Então, no Osirix, essa movimentação será mostrada como um SI maior do que zero. Quando nós solicitamos o arco que fique numa oblíqua caudal, que seria essa posição aqui, nós temos um SI, um superior e inferior, menor do que zero, então um número negativo. E quando nós solicitamos uma oblíqua direita, que é essa posição aqui, a posição LR, left right, do Osirix vai ser menor que zero, então um número negativo. E a oblíqua esquerda, que é essa posição aqui do arco, o LR será maior do que zero, então um número positivo. Para fazer a reconstrução tridimensional e obter esses números, nós utilizamos o 3D Volume Rendering. E nós obtemos uma imagem de reconstrução tridimensional, em que no canto inferior direito nós podemos ver o SI e o LR sendo modificado. Então a gente coloca a posição que a gente deseja visualizar o vaso no arco em C, anota a posição SI e LR e a gente consegue então planejar o posicionamento do arco em C avaliando a tomografia, né, no pré-operatório. Obrigado.